Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui, irmão Lorival, aqui, da comunidade cristã, com o projeto Resgate, com o projeto do ID pregar o Evangelho também, né? Anunciar Cristo, falar que Ele cura, liberta e salva, né? Venha fazer uma visita cristã a nós. Meus irmãos, eu já vou bem rápido aqui. Eu quero fazer uma palavra de reflexão, né? Queria conversar com os irmãos, falar sobre o templo de Deus, né? Hoje nós temos aí vários templos, né? E algumas perguntas: será que é a casa de Deus? Será que é o templo de Deus? Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 7, do capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmão, no passado Salomão fez um grande templo, o templo de Deus. Depois ele falou assim que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então Deus não está num templo, né? Um templo de pedra, um templo construído pela mão humana. Mas Deus habita num templo, né? A palavra de Deus afirma que nós fomos feitos templo de Deus, para a habitação do Altíssimo. Ele habita em nós através do seu Espírito. Então, em nós existe a habitação de Deus no nosso coração, foi através da palavra, através de Jesus, né? Quando Jesus deu a sua vida e ressuscitou, né? Derramou seu sangue na cruz, morreu e ressuscitou, nos deu vida, para que essa vida em Cristo habite no nosso coração. Hoje a igreja é como o templo de Deus, né? Então a gente vimos aqui no lado aqui, uns videozinhos. Não é crítica a esses templos de maneira nenhuma, né? É um templo até bonito, né? A gente vê aqui do lado aqui, ó, o vídeo mostrando vários templos muito bonitos, alguns templos Salomão, né? Muito bonito, feito aí, né? Algumas igrejas, dependendo do ministério, tá aqui uma casa bem grande, outro tipo de um templo, uma igreja, né? Não sei se é católica. E aqui mais uma freira do templo de Salomão. A gente vê aqui também algumas igrejas também da congregação, muito bonito, muitos templos muito bonitos feitos, né? Ela faz muitos templos bastante, e não é só ela, a Assembleia de Deus, vários ministérios. Eu só coloquei esse templo só de uma forma ilustrativa para falar dessa mensagem da palavra. Então, mas será que Deus não está na CCB? Será que Deus não está na Universal, nesses templos? Não, Deus não está nesses templos. Deus está no coração das pessoas que crê nele, né? Que é a pessoa que é o templo de Deus, né? Então, hoje eu queria falar que o seu coração, que é através da fé, né? Em Senhor Jesus, que você é o templo de Deus, né? Tem uma passagem, irmão, que diz assim, Pedro, 1 Pedro 2, chegando-se vós a ele, referindo-se ao Senhor, né? Que Pedro diz ser Cristo, né? Quem diz que tu é Cristo, o Filho de Deus, né? Então, primeiramente, aquele que é o templo de Deus tem que reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que é o enviado, né? Então, pela fé, meu irmão, somos honrados por sermos um lugar, né? Em que o Altíssimo, por misericórdia, habita no nosso entendimento. Então, na nova aliança, você é o templo de Deus. Por isso que o apóstolo falou que nós somos o templo, né? A habitação do Espírito Santo, né? Claro, irmão, em cada um de nós temos pessoas cheias do Espírito Santo e outras não, né? Então, é difícil nós entendermos isso aí, que nós somos o templo de Deus, que a estrutura física é apenas um local onde abriga as pessoas que creem em Deus. Então, ali na congregação, aquele templo dela, é um lugar onde as pessoas creem em Deus. Na Assembleia de Deus, na Quadrangular, Deus Amor, né?
mundial, onde tem pessoas que realmente estão crendo em Deus, verdadeiramente em Deus, ali está o Senhor, nas pessoas, né? Então, somos o templo de Deus, né? É esse entendimento que nós temos que ter. Então, a palavra de Deus diz assim: destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei. É uma mensagem da Bíblia, onde que Jesus falou, né? Aí alguns falam aquele estudo lá, que como esse homem vai destruir em 3 dias, se nossos passados demorou tantos anos para construir, né? Então o Senhor está falando de um templo, né? Que seríamos nós hoje, né? Um templo que ele habitaria, tanto é que ele morreu, ficou 3 dias, quando ressuscitou realmente se cumpriu a vida dele, o que ele falou em nossa vida, que nós somos o templo de Deus. Então Jesus nos proporcionou essa maravilha de nós sermos o templo para a habitação de Deus. Então você é um lugar sagrado, irmão. Então o seu interior é um lugar sagrado. Então você deve nessa vida não profanar o templo de Deus. O templo de Deus não pode ser profanado. O templo de Deus não pode ser possuído por outras pessoas impuras. Por isso que cada um de nós temos nosso companheiro, porque somos santificados pela palavra. Então não é permitido, por isso que alguns não devem se unir com outras pessoas que não são da mesma fé em Deus, né? Para que haja comunhão, né? Então, pessoas cristãs têm comunhão com outra, tanto na fé como esposo, porque é o templo de Deus, né? E dentro de você habita uma coisa preciosa, que é o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo, pela palavra, no seu entendimento. Então você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus, não é as paredes, o local. Esse local abriga nós, a igreja do Senhor. Abriga a igreja, que é o templo de Deus. O local é apenas um local de abrigo, e não é um local que Deus habita. Deus habita nas pessoas que o invocam, que crê nele, que foram feitos, né, templo de Deus, né, que creram no seu Jesus, que creram no seu sacrifício. Então essa mensagem aqui não é criticar nenhum desses templos, dessas denominações. É só dizer que nós somos o templo de Deus e que lá dentro das reuniões cristãs habita Deus, sim, mas no coração daquele povo que está lá o adorando, né? E, logicamente, se tiver de puro e sincero coração. Então, o seu ministério, o templo do seu ministério não é o templo de Deus, mas você que serve, que crê no de Jesus, você é o templo de Deus. Pessoas que crê, igreja que crê no Senhor Jesus, que tem um conserto, que foi transformado, que o Espírito Santo de Deus convenceu, regenerou e transformou, você é o templo de Deus. Como diz a palavra, como falou o apóstolo, ele disse a nós, que não sabeis vós o templo do Espírito Santo, né? O templo de Deus. Então, meu irmão, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então é isso que é uma mensagem que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. Você é o templo de Deus. Você, igreja, é o templo de Deus. Que Deus abençoe a igreja, né? A igreja de Cristo, independente de onde ela se reúna, né? Onde você tiver 2, 3, né? Onde tiver um agrupamento de pessoas cristãs reunidas, adorando a Deus, ali está o Senhor no coração daquelas pessoas. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.